Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje o vídeo vai ser sobre pornografia. Nós trouxemos aqui um pastor, professor e sexólogo. Aí vocês devem estar se perguntando, onde que vocês arrumaram um sexólogo? Pra surpresa de todos, ele é meu pai. Sim, eu tenho um pai que é sexólogo. Então, nós vamos fazer as perguntas pra ele, que eu confio que ele sabe o assunto, eu acredito que ele sabe. E nós vamos fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês possam saber um pouco mais sobre esse tema que está bem presente nos nossos dias de hoje. Pastor, se apresenta aí pra gente. Bem, eu sou o pastor Cláudio Rufino e é um prazer estar aqui com vocês, participando desse vídeo para a juventude, na esperança de poder contribuir com a elucidação de muitas dúvidas a respeito desse tema que tem sido tão polêmico e de tanta curiosidade e de tanta carência de conhecimento na sociedade, principalmente no meio da juventude. Pastor, pra gente começar, queria que o senhor definisse pornografia pra gente. Bem, pornografia pode ser resumido conceitualmente como tudo aquilo que estimula o desejo sexual fora do contexto conjugal. Ou seja, para nós cristãos, a pureza sexual é extremamente importante, porque Deus é puro, Deus é santo e Ele exige dos seus servos, do seu povo, santidade. Até porque a Bíblia também afirma que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, é interessante considerar que as palavras originais que formam a palavra portuguesa pornografia vêm dos termos gregos pornés e grafei. Pornés significa prostituição e grafém significa escrita, ou seja, é uma alusão a mensagens de prostituição. E essas mensagens podem ser, obviamente, com o passar dos anos, não apenas da forma escrita, mas também da forma oral ou da forma gestual ou mesmo através de imagens. Então tem a chamada pornografia ou pornofonia ou pornocenia. O fato é que tudo isso pode ser recursos que acabem estimulando o desejo sexual fora do contexto conjugal, ou seja, que esteja intimamente relacionado à prostituição ou a outros pecados sexuais. Então, é importante considerar que a pornografia está associada a todos os tipos de pecados sexuais e crimes sexuais. É bom destacar isso porque muita gente fica na dúvida sobre se é ou não maléfico, se é ou não conveniente e podem crer que a longo prazo a pornografia sempre cobra um preço muito alto. Pastor, explica pra gente melhor um pouquinho, porque esse tema de pornografia agora está sendo muito falado atualmente, parece ser um problema do tempo moderno, mas não, né? Já é um problema de antes, né? Antigamente, é histórico, né? Nos casos anteriores também já aconteceram de pornografia. Claro, a pornografia é milenar. A pornografia está associada à origem dos pecados sexuais na humanidade. Então, quando a gente para pensar na origem de crimes sexuais como estupro, obviamente isso está relacionado a algo que estimulou a prática criminosa do estupro ou a prática do pecado da prostituição ou do adultério. O fato é que todas as civilizações que ao longo da história adotaram a cultura da imoralidade promovida pela cultura pornográfica, né, que também é sinônimo de cultura pornográfica, todas essas civilizações foram mergulhando no pecado sexual e aí, com o passar do tempo, o resultado foi o castigo de Deus para todas essas civilizações. Quando a gente para analisar as civilizações como os maias, os incas, os astecas, os povos indo-europeus, nós observamos que em todas essas civilizações haviam algumas práticas intimamente relacionadas em seus cultos religiosos pagãos com a prostituição, inclusive de crianças. Então, é importante considerar que o final de todas as civilizações
foi, em boa parte, até mesmo a extinção. Né? Sofreram terrivelmente o juízo de Deus. Então, sempre é de se levar em consideração o perigo de uma sociedade que mergulha na imoralidade sexual, achando que não vai ter consequências, e elas certamente virão a longo prazo. Não só para essas civilizações, mas para as pessoas individualmente. Bom, verdade. E, pastor, uma outra questão que muita gente vê sobre esse tema é a questão do vício, né? Questão que eu já li uma reportagem de um rapaz contando que é muito difícil sair desse vício depois que você entra, né? É interessante considerar que existe o problema da cultura pornográfica, da indústria pornográfica e do vício pornográfico. O vício pornográfico, segundo os cientistas norte-americanos já comprovaram, ele é mais difícil de a pessoa sair dele do que o vício das drogas. Ou seja, é mais fácil abandonar a maconha, cocaína e cigarro do que abandonar o vício pornográfico. E o problema maior é que o vício pornográfico ele acaba desencadeando uma série de ações que variam de pessoas para pessoa, né? uma série de consequências, e em alguns casos a pessoa acaba desenvolvendo uma série de problemas psicológicos. Alguns desenvolvem a tendência até mesmo para o suicídio. Estima-se que nos Estados Unidos cerca de 1.000 pessoas cometam suicídios por ano somente por conta da frustração ou da depressão gerada pelo problema do vício pornográfico. Agora, é interessante também considerar que todos os criminosos sexuais, pelo menos aqueles que eu tive a oportunidade de pesquisar, todos eles são viciados em pornografia ou foram de alguma forma influenciados pela pornografia para a prática dos seus crimes. E eles mesmo depois de presos, eles admitem isso. Muitos deles chegam a dizer que o problema deles em relação à prática de crimes sexuais foi desencadeada a partir do vício sexual e que eles adquiriram ainda na infância ou adolescência. Então, aqui no Brasil, infelizmente, quando há um preso por crime sexual, não é comum, né, haver uma pesquisa ou uma consideração do histórico de vida do indivíduo como ocorre nos países de primeiro mundo. Então, infelizmente, são poucas as pesquisas aqui no Brasil que tratam deste assunto, mas eu particularmente já pesquisei tanto situações lá nos Estados Unidos como também entre presos aqui no Brasil que me confessaram que de fato a influência do vício pornográfico para a prática de não apenas crimes sexuais, mas para a vida do crime de modo geral foi tão danosa como também foi em muitos casos deles o vício das drogas, né? Então, é interessante que o vício pornográfico é um caso de saúde pública, porque afeta a saúde do indivíduo, mas é também um caso de segurança pública, porque acaba promovendo o surgimento ou a formação de criminosos sexuais. Meu amor, você viu quanta cadeira ali embaixo? Você pode pegar se você quiser. Você corta. Meu pai, eu só preciso dar uma brecha pro meu pai que ele adora falar. Eu vou tentar resumir tudo. Resumir tudo. Esse vídeo vai ter 1 hora de duração.